Duas organizações humanitárias de Israel publicaram hoje relatórios afirmando que o país está cometendo genocídio contra palestinos em Gaza. E outras entidades, como a Anistia Internacional, já tinham feito uma afirmação parecida. Está aqui a faixa de Gaza, né? Praticamente 2 milhões de pessoas vivendo dentro do território palestino, com uma situação de fome gravíssima, de acordo aí com as denúncias recebidas. É a primeira vez que organizações israelenses chegaram a essa conclusão. Autoridades em Israel não responderam diretamente aos relatórios, porém afirmam que estão aderindo ao direito humanitário internacional. E desde ontem, o governo de Benjamin Netanyahu aumentou a entrega de ajuda humanitária para a faixa de Gaza. Depois da grande pressão internacional, a ajuda humanitária está chegando a Gaza, onde imagens de palestinos famintos chocaram o mundo. Dezenas de caminhões de alimentos partiram do Egito hoje pelo segundo dia consecutivo. Israel tinha cortado a ajuda a Gaza desde o início de março para forçar a entrega de dezenas de reféns que ainda são mantidos pelos terroristas do Hamas. O secretário-geral do Conselho Norueguês para Refugiados descreveu a situação em Gaza como catastrófica. Jan Egeland diz que o tempo da contagem regressiva para a fome no enclave se esgotou, com crianças morrendo de inanição todos os dias. A Jordânia e os Emirados Árabes Unidos lançaram 25 toneladas de ajuda humanitária ontem por avião. Mas o chefe da Agência da ONU para Refugiados, Philippe Lazzarini, disse que é a maneira mais cara e ineficiente de entregar assistência humanitária. Israel anunciou no domingo a suspensão dos bombardeios em partes de Gaza e em novos corredores de ajuda humanitária. A atividade militar deve ser interrompida diariamente das 10 da manhã às 8 da noite. A ONU acolheu a pausa para a entrega humanitária, mas afirmou que a medida precisa ser mantida e que as pessoas que se reúnem para pegar comida não podem ser atacadas. Um grande número de palestinos se arrastou para buscar sacos de farinha e arroz transportados por cerca de 15 caminhões. A Organização Mundial da Saúde informou que a desnutrição em Gaza atingiu níveis alarmantes. O Crescente Vermelho Egípcio anunciou hoje que estava enviando 135 caminhões com 1.500 toneladas de alimentos e suprimentos de higiene pessoal. As negociações indiretas de cessar-fogo em Doha entre Israel e o Hamas foram interrompidas sem acordo à vista. O secretário de Estado do Vaticano, Pietro Parolin, lembrou hoje à imprensa italiana que a Santa Sé reconheceu o Estado palestino em 2015 e sugeriu que o governo italiano faça o mesmo. Uma resposta à primeira-ministra Giorgia Meloni, que dias atrás comentou que a solução de 2 estados era prematura. A solução de 2 estados, o de Israel e um palestino, é exatamente o tema de uma reunião de alto nível que está acontecendo hoje na ONU e que tem a presença do ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira. Vamos então conversar sobre isso. Eu vou receber aqui no telão o nosso correspondente, o Felipe Coalho. Ele fala exatamente da sede da ONU em Nova York e traz as informações para a gente em relação a isso. Felipe, boa tarde e bem-vindo. Oi, Trali, boa tarde para você, boa tarde a todos. Trali, a reunião está acontecendo nessa sala aqui atrás de mim, que fica ao lado da sede do Conselho de Segurança aqui das Nações Unidas em Nova York. Essas reuniões acontecem hoje e amanhã. Inicialmente, a previsão era que os países chegassem a um consenso, a um documento final até amanhã.
mas isso está difícil. Eu apurei que há uma certa resistência de países que são mais alinhados aos Estados Unidos, como o Japão, o Reino Unido e o Canadá, resistência em incluir no documento tópicos como a condenação a ações do exército israelense na faixa de Gaza. Esse grupo de trabalho foi criado há pouco mais de 2 meses pela França e pela Arábia Saudita e envolve outros 14 países, além da União Europeia e da Liga Árabe. Essas nações foram divididas em duplas e cada dupla ficou encarregada de um tema para discutir a questão de 2 estados. O Brasil e o Senegal ficaram com um tópico: promover o respeito às leis internacionais para implementar a solução de 2 estados. No discurso de agora há pouco, o ministro das Relações Exteriores brasileiro, Mauro Vieira, disse que recebeu sugestões de mais de 50 países sobre esse tema. Ele afirmou que o que os palestinos estão vivendo testa o compromisso do mundo com as leis internacionais e com os direitos humanos. Agora à tarde, o chanceler brasileiro terá reuniões com ministros do Canadá, Portugal, Espanha, Áustria, França e Palestina. O tema de quase todos os encontros será negócios. Provavelmente, eles devem discutir também a imposição de tarifas de 50% sobre importações brasileiras que os Estados Unidos pretendem colocar em vigor a partir de sexta-feira. Tralha. Valeu, Felipe. Obrigado pelas informações. Bom trabalho. Qualquer novidade, atualização, chama aqui, por favor. A situação em Gaza foi assunto também na Escócia, onde está o presidente dos Estados Unidos. Então, eu chamo aqui, deste outro lado do telão, a Candice Carvalho. A Candice está em Nova York. Candice, na Escócia, o presidente norte-americano Donald Trump fez referência à fome na faixa de Gaza. Então, por favor, traz para a gente aí o que foi que ele disse e como é que está isso também repercutindo na Europa. Oi, Trali, boa tarde a você, boa tarde a todos. Pois é, isso foi no encontro entre Trump e o premier britânico Keir Starmer. Eles se encontraram no clube de golfe de Donald Trump, na cidade escocesa de Turnberry, e o destaque do encontro foi a crise humanitária na faixa de Gaza. E Trump disse que pela televisão as crianças palestinas parece que estão com muita fome. É claro que esse não foi um comentário que pegou bem diante das imagens horrorosas que têm rodado o mundo de crianças desnutridas, algumas crianças que já morreram vítimas da fome e da desnutrição em Gaza. Para os jornalistas, o premier britânico disse que os 2 lados concordam que é preciso um cessar-fogo em Gaza. Trump disse que acredita que esse acordo é possível, mesmo depois de mais uma rodada de negociações ter fracassado na semana passada. O presidente americano afirmou ainda que já deu muito dinheiro para ajudar os palestinos e que ninguém nunca disse obrigada aos Estados Unidos. E que outros países precisam, segundo ele, intensificar a ajuda a Gaza. Sobre os reféns israelenses que ainda estão nas mãos dos terroristas do Hamas, Trump afirmou que existem alternativas para a libertação deles e que essa é a conversa mais delicada em relação ao conflito. Como eu mencionei, aquela frase de Trump em relação a crianças desnutridas está pegando muito mal. Ele já recebeu críticas aqui de alguns senadores de oposição que disseram que Trump está tratando de uma maneira completamente dissociada da realidade esse assunto. Uma outra coisa que foi discutida nesse encontro foi, entre Starmer e Trump, foi a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Trump tinha dado um prazo de 50 dias para que o presidente russo, Vladimir Putin, decidisse finalmente acabar com a guerra. Agora ele disse que deve mudar o prazo para daqui 10 ou 12 dias. Vamos ver no que isso dá, Tralha.